Deixa eu ler aqui um versículo da Bíblia com você, mostrando a vida dos discípulos, como que os discípulos faziam, qual era a obra, o trabalho dos discípulos, que tipo de ministério eles tinham, qual era a função principal deles na pregação do Evangelho. Aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Então os discípulos foram e anunciaram em todos os lugares que deviam arrepender dos seus pecados. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Tremendo aqui o que os discípulos faziam. E eu quero trazer isso para os dias de hoje, não é? Qual é a verdadeira obra que devemos fazer como líderes, como pastores? Qual é a verdadeira obra que devemos fazer como homens de Deus nessa terra? Se Jesus nos envia hoje, do mesmo jeito que ele enviava os discípulos antigamente, se Jesus espera de nós o mesmo resultado que ele esperava dos discípulos, então quais devem ser as evidências do nosso ministério? Primeiro, o arrependimento. A pregação do arrependimento nunca deve sair do nosso ministério. Nós precisamos continuar pregando arrependimento, porque arrependimento é o caminho para que as pessoas se voltem a se religar com Deus, por meio de Jesus Cristo. O arrependimento vem por causa de Jesus. As pessoas reconhecem Jesus como seu Salvador, se arrependem dos pecados, arrependimento é mudança, e então elas dão o primeiro passo para uma vida de fé. Mas, além de pregar o arrependimento, o Senhor espera que nós, que estamos fazendo a obra, tenhamos também certas evidências, que seria expulsar demônios e curar enfermos. Precisamos voltar para a pregação do Evangelho evidenciada por milagres. Precisamos de milagres, precisamos ver os enfermos sendo curados, precisamos expulsar os demônios. As pessoas não deve ser normal as pessoas virem para o nosso ambiente. Elas vêm para o nosso ambiente, recebem a oração, elas vêm para o nosso ambiente, elas recebem uma palavra, se arrependem e voltam atormentadas por espíritos malignos. Isso não deve acontecer conosco. Precisamos ser capazes, como pastores, expulsar os demônios, que era o que os discípulos faziam, e curar os enfermos, realmente buscar a cura para a vida das pessoas, porque elas precisam. E essa é uma das ordens do Senhor Jesus: ir de pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. E também os discípulos faziam uso do azeite, a unção com óleo. É bíblico. Os discípulos faziam, Tiago disse que os líderes da igreja devem ungir as pessoas, os enfermos, com óleo. E a unção com óleo deve ser uma prática até a volta de Jesus. Então precisamos avaliar se nosso ministério está realmente adequado com o envio do Senhor Jesus. Se Ele está nos enviando, as evidências devem acontecer. Claro, é claro que nós vamos precisar ser fiéis à palavra. A pregação do Evangelho precisa ser arrependimento, sempre deve ser. A cruz de Cristo, o arrependimento dos pecados, para que então as pessoas tenham a oportunidade de se religarem com Deus, de comungar de volta com Deus pelo arrependimento. Além disso, precisamos pregar o Evangelho libertando pessoas, curando enfermos e ungindo com óleo e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. O Evangelho é simples, nós aqui misturamos muito, nós aqui buscamos muitas invenções, mas o Evangelho é simples. Se nós fizermos com simplicidade, debaixo do poder de Deus, nós vamos ganhar essa terra para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia!